Paz do Senhor, meu irmão. Aqui é o evangelista Miguel de Souza. Estou falando da rua Ipiranga. Estou numa passarela. À minha frente está a Universidade da PUC e a minha retaguarda está o Hospital São Lucas da PUC. Estou aqui para gravar uma mensagem de vida eterna para você, meu amigo, que me acompanha nesse canal. Você pode observar aqui a rua Ipiranga, né? De um lado. Aqui nós estamos a passarela, a rua Ipiranga, no sentido bairro centro, né, da capital de Porto Alegre. Esse bairro aqui chama-se o bairro Paterno. O Evangelho de Lucas, no capítulo número 15, a partir do versículo 1, a Bíblia diz: chegavam-se a Jesus os publicanos e os pecadores para ouvir a palavra de Deus. E de repente a Bíblia diz que os fariseus estavam ali. Os doutores da lei interrogaram: mas quem é este que come e bebe com pecadores? Jesus ali narrou três importantes parábolas. Essas três parábolas que Jesus narrou ali, elas falam da grandeza do amor de Deus para com o ser humano. A primeira parábola trata-se de uma ovelha perdida. Jesus disse: qual é o homem que, tendo 100 ovelhas, ficando uma no campo, não deixa as 99 e sai em busca da ovelha perdida? Encontrando a sua ovelha, retorna, reúne seus amigos, seus vizinhos e diz: vinde, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. No verso 7, Jesus disse: porque há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Você vê a importância desse pastor, dessa pessoa que tinha pela sua ovelha. Ele tinha 100, ficou apenas uma dispersa. Ele poderia ter se conformado com a perda daquela única ovelha, poderia ter se confortado apenas com as 99, talvez pensando que no dia seguinte sairia em busca daquela ovelha perdida. Mas aquele cidadão, ele não se importou, não se conformou apenas com aquelas 99, mas ele saiu em busca daquela ovelha perdida, porque no entendimento dele, aquela ovelha tinha o mesmo prestígio, o mesmo valor das 99. Eu quero dizer a você, meu amigo que me acompanha nesse canal, que não obstante eu conheci o Evangelho há precisamente 54 anos, mas eu quero dizer para você que você tem a mesma importância para Deus. Da mesma forma como Deus ama eu, Ele ama você. Jesus saiu do trono de glória, veio a este mundo para morrer por pessoas que nem eu, pecadores, indignos. Nós não merecíamos a não ser o inferno, mas Jesus pagou uma dívida e essa dívida nos resgatou da maldição, da morte. Jesus narrou essa primeira parábola, na continuidade, para Jesus dar mais uma chacoalhada naqueles fariseu, que era uma das principais religiões judaicas. Jesus disse: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, perdendo uma das dracmas, não pega uma vassoura, não pega uma candeia e não vai varrer a sua casa até encontrando aquela dracma perdida? E achando aquela dracma perdida, ela reúne as suas amigas, reúne as suas vizinhas e diz: achei a minha dracma perdida, vinde, alegrai-vos comigo. E Jesus também concluiu quase a mesma palavra do verso 7. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Você vê a importância de um pecador para Deus. O próprio Jesus disse: porque os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim buscar justos, mas sim buscar pecadores ao arrependimento. Nós vemos que na sequência ali Jesus narra mais uma parábola, a terceira parábola. Jesus disse que um certo homem tinha 2 filhos. E um dia o filho mais moço chegou com seu pai e disse: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. Talvez se fosse eu, fosse questionar com aquele filho: meu filho, você tem em casa todo o conforto, você tem toda a mordomia em casa, porque não fica conosco aqui, o que mais está te faltando? Mas a Bíblia Sagrada nos diz naquela parábola que o pai então pegou aquela herança, repartiu uma parte da fazenda e deu para aquele filho. E aquele filho saiu, diz a Bíblia Sagrada, vivendo uma vida dissoluta. A Bíblia diz que ele gastou todo o dinheiro com as meretrizes. Aquele moço, talvez, aproveitando os prazeres efêmeros desta vida, as orgias,
Nós vivemos num mundo hoje muito semelhante, que os seres humanos muitas vezes viram as costas para Deus, se envolvem com as coisas desse mundo, esquece que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que prestar conta diante de Deus de todas as nossas ações, de todas as nossas atitudes. A Bíblia nos diz que de repente houve uma grande fome naquela nação, naquele país. Tudo estava dentro do projeto daquele rapaz, mas a única coisa que não estava no plano daquele rapaz era exatamente a fome. A fome chegou, com a fome e a escassez, o dinheiro que ele havia trazido da casa do seu pai, havia gastado tudo com as meretrizes. Agora aquele moço se levantou e saiu em busca de um serviço. Chegou na casa de um certo fazendeiro, ali encontrou um serviço para ele e começou a trabalhar. A Bíblia diz que aquele moço mandou que ele fosse para cuidar dos seus porcos. Para um judeu isso era humilhante, porque o porco era um animal imundo. Você já imaginou a cena, aquele moço agora, com todo o conforto que tinha na casa do seu pai, de repente sai da casa do seu pai, com toda a mordomia, e vai viver uma vida dissoluta, talvez olhando apenas para o momento, talvez não esperava as circunstâncias que lhe ocorreria no decorrer da sua trajetória. E a Bíblia diz que ele foi, e a palavra de Deus ela é bem enfática, ele desejava se alimentar. Uma tradução diz das bolotas que os porcos comiam, uma outra tradução diz as alfarrobas, em outra tradução diz que a ração que aquele porco se alimentava. E a Bíblia diz que ele desejava, a Bíblia não diz que ele se alimentava, ele desejava, mas cada vez que ele desejava, ele lembrava-se que ele era um ser humano, e agora tem que se alimentar com a alimentação de um animal. Mas diz a Bíblia que ninguém lhe dava nada, e aquele moço agora caiu em si e disse consigo mesmo: quantos jornaleiros de meu pai têm pão com abundância, e eu aqui padeço necessidades? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi ao pai: eu pequei contra os céus e contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um de teu jornaleiro. A Bíblia diz que aquele moço se levantou, e aquele moço foi então ao encontro de seu pai. A Bíblia diz que o pai longe, talvez alguns dias o pai já naquela expectativa da chegada do seu filho. De repente agora ele olha em direção ao local em que seu filho tinha saído, agora ele vê aquele moço maltrapilho, talvez numa situação deplorável, talvez não tivesse nem a princípio a conhecer aquele rapaz. Ele olha mais firmemente e reconhece que verdadeiramente era o seu filho. A Bíblia diz que ele sai ao encontro do seu filho, e quando ele sai ao encontro do seu filho, a primeira coisa que o pai fez, ele abraçou. Porque eu quero dizer a você que me acompanha nesse canal, que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas morreu de braços abertos, e ao morrer de braços abertos, ele está dizendo para mim e para você: vinde a mim, todo vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim como Jesus morreu de braços abertos, aquele moço estava de braço aberto, aguardando a chegada do seu filho, e quando seu filho chegou ali, a primeira coisa que o pai fez com aquele moço foi dar um abraço nele. Em seguida o pai o beijou, significava que estava dizendo: filho, perdoados são os teus pecados. Em seguida diz a Bíblia, após ele dar um abraço, a Bíblia Sagrada nos diz que ele beijou o filho, e em seguida ele mandou que trouxesse uma roupa para dar para o seu filho vestir. Aquele roupa fala de uma nova condição de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E agora aquele moço está ali, alegre. Aquele pai agora pega aquela roupa, veste naquele filho. Em seguida ele manda o seu empregado, o seu servo, trazer um calçado, e ele colocou um calçado novo no seu filho. Aquele calçado fala de um novo andar. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece bom, mas o fim desse caminho é um caminho de morte. E aquele pai trouxe calçados novos para colocar no pé daquele filho, e calçou. Em seguida o pai chamou um dos seus servos e disse: ide e matai um bezerro cevado para mim, para que nós comamos e nos alegramos, porque esse meu filho, ele estava morto e reviveu, ele tinha se perdido e foi achado. E aquele moço foi, preparou um novilho e trouxe. Quando eles estão ali já possivelmente com a música tocando, as danças, as pessoas se alegrando com o retorno daquele moço que havia retornado para o pai, a Bíblia diz que de repente o filho mais velho, que havia ficado com o seu pai,
ele se aproximou da casa, ele ouviu as músicas, ele ouviu o movimento das danças, ele começou a analisar, começou a perceber que não era o dia do seu aniversário, não era o dia do aniversário do seu pai, talvez não fosse o dia festivo deles, porque aquela festa. A Bíblia diz que ele chama o seu servo e pergunta: o que está acontecendo? Por que essas músicas? Por que essas danças? Por que esse banquete? E o servo respondeu: é que o teu irmão retornou para casa, chegou sem salvo, e o teu pai fez um banquete para ele. A Bíblia Sagrada diz que aquele servo vai e informa o seu pai que o filho mais velho estava ali fora, e o filho mais velho foi ali, o pai foi ali com o filho mais velho e instou com ele, disse: vamos, meu filho, entre para a festa. E ele agora retrucou ao seu pai: meu pai, eu te sirvo há tantos anos, eu nunca transgredi um dos teus mandamentos, vindo esse teu filho mais novo, que gastou os seus bens com as meretrizes, eis que tu mataste um bezerro cevado para ele. O pai disse: é verdade, meu filho. Mas ele disse: olha, esse teu irmão estava morto e ele reviveu, ele estava perdido e foi achado. Entra. Você vê que o pai ali tentando convencer o filho a entrar para aquele banquete, para aquela festa. Eu quero dizer para você, meu amigo, que me acompanha nesse canal, que a maior festa está para acontecer. Esta maior festa chama-se a boda do Cordeiro. Quando Cristo estará sentado na boda do Cordeiro, ali estaremos ali para participar daquela grande ceia, aquela grande Páscoa. E você, meu amigo que me acompanha nesse canal, é um convidado especial. Mas para isso você tem que procurar uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e entregar a sua vida a Cristo, aceitá-lo, o Senhor Jesus, como Salvador pessoal de sua vida, porque Jesus continua de braços abertos. Jesus tem um novo andar para você, quer fazer com você uma nova aliança, Jesus quer fazer com você um novo tratado. Depende apenas de você tomar nesse momento uma posição de aceitá-lo, Jesus, como Senhor pessoal de sua vida. Quero dizer a você que me acompanha nesse canal que nós tínhamos uma dívida com Deus. Essa dívida possivelmente ouro e nem prata poderia pagar, mas um dia Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele pagou aquele preço para que eu e você possamos ter uma vida eterna e uma eternidade garantida com Deus. Conta-se certa feita que um moço havia contraído uma dívida muito grande e de repente o credor veio para acertar aquela dívida e ele não tinha como pagar aquela dívida, mas ele chegou com aquele credor e pediu àquele credor que desse um tempo a mais, que ele ia correr atrás, ele ia conseguir o valor para então quitar aquela dívida. Aquele credor então falou com aquele moço e deu uma oportunidade, retornou uma outra data, e quando ele retorna na outra data, novamente aquele moço que estava endividado não havia conseguido pagar a sua dívida. Aquele moço chegou com ele e disse: olha, nós só temos uma saída, eu vou ter que ficar com os teus bens, ficar com a tua casa no lugar da tua dívida, e vou ter que te despejar, vou ter que ficar com esses teus pertences para pagar tudo quanto você me deve. Aquele moço fez exatamente assim, saindo da sua casa, liberou a casa, liberou tudo que tinha para ficar no lugar da dívida. Só que enquanto isso, o moço viajante se aproxima dali. Ao se aproximar dali, ao ver as pessoas ali conduídas com a situação desse moço que estava devendo e que estava sendo despejado, aquele viajante perguntou para aquelas pessoas que estavam ali, para uma daquelas pessoas: o que está acontecendo? Por que ele está saindo da casa? E alguém disse: não, é que ele contraiu uma dívida muito grande e o credor veio a primeira vez e ele não teve como pagar. Fizeram um acordo, na segunda vez o credor veio e ele não teve como pagar, não conseguiu o valor para quitar a dívida. Agora está sendo despejado do seu imóvel, está saindo porque ele não teve condição de pagar. Conta a história que aquele viajante foi ali, pagou aquela dívida e após pagar aquela dívida devolveu a casa para aquele moço, e aquele moço teve novamente a sua casa, teve novamente os seus bens. Eu quero dizer para você que esse viajante era Jesus e que esse endividado era eu e você. Nós tínhamos uma dívida muito grande, esta dívida contraída por Adão no jardim do Éden, mas um dia esse viajante, que é Jesus Cristo, saiu do trono de glória e veio morrer por mim e por você. Que Deus e Cristo nos abençoe, meu amigo, e até o próximo vídeo. Você que já se inscreveu nesse canal, continue compartilhando as mensagens, deixe o seu like nesse canal, e se você puder me ajudar a divulgar esta mensagem para que o YouTube continue reconhecendo esse trabalho. Quero dizer a você que eu oro diariamente por você, para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus abençoe a sua família. Que Deus e Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo. Vamos ficar com esta visão linda aqui da Avenida
Ipiranga, né? Que Deus em Cristo nos abençoe, hoje e sempre. Amém.